Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Ellen Winning Silva Gomes. Atualmente eu curso o mestrado em Políticas Públicas em Direitos Humanos na UFRJ. E o tema da minha pesquisa é voltado para políticas públicas no sentido de garantia de acesso, permanência e conclusão aos cursos de graduação. Bom, então, eu não comentei no início, mas eu também sou formada em História, também pela UFRJ, e hoje eu vou conversar aqui com o Galdeci. Bom, a todos que estão nos assistindo, nós somos formados em administração de empresas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Eu também concorro ao cargo de diplomata brasileiro, que é um concurso nacional para terceiro secretário, e desenvolvo pesquisas na área de direitos humanos também, relacionadas às minorias, né, negras no Brasil, basicamente. Muito bacana o seu tema, é bem parecido com o meu. Então, eu já começo a apresentação? Sim, por favor. Ok. Bom, pessoal, o título da minha pesquisa é Políticas Educacionais de Acesso ao Ensino Superior, a partir da experiência do curso de Sociologia da UFRJ. Bom, então, a educação superior no Brasil, nos últimos anos, ela teve uma mudança de sentido, porque através de políticas públicas, né, governamentais, houve uma maior abertura de acesso, né, no que tange às cotas, ao acesso de forma mais geral. Essa mudança, essa ruptura se deu a partir de 2012, com a lei de cotas. E na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela foi implementada em 2013. Bom, então, essa minha pesquisa, ela se insere na elucidação do real efeito das políticas públicas educacionais no sentido de viabilizar a ampliação do acesso ao ensino superior, sejam elas as políticas de ação afirmativa, por exemplo, as quais foram criadas para atender às demandas de grupos subalternizados ao longo do processo histórico. Entretanto, conforme registros históricos, o acesso a esses bens tem sido, desde sua gênese no Brasil, resguardado a determinado grupo social privilegiado economicamente. Como pesquisadora do campo da educação, nós bem sabemos que o acesso, principalmente, né, ao ensino superior, era muito restrito a determinada elite que era privilegiada. Havia também a lei do boi, que beneficiava, né, filhos de fazendeiros ou então proprietários de terras. Bom, eu busco também analisar as formas de ingresso ao ensino superior a partir das leis implementadas, de forma que elas demonstrem, né, uma maior viabilização do acesso, mas também que esse acesso, através das políticas públicas, gerem uma permanência, porque não adianta, né, o estudante ingressar no ensino superior sem que ele permaneça, ou seja, sem que se efetive a sua entrada ali, bem como também a sua conclusão. É importante, né, que o aluno se gradue, ele alcance o seu objetivo para o qual ele entrou. Então, eu entendo a educação superior a partir desse trinômio: acesso, permanência e também a conclusão. Bom, eu me proponho também, a partir dessa pesquisa, classificar as políticas de acesso ao ensino superior no Brasil voltadas para a classe trabalhadora, a partir dos anos 2000. Então, eu entendo que essa garantia, ela também deve proporcionar, como já havia dito, uma permanência e, consequentemente, a sua conclusão. A partir da nossa pesquisa, eu proponho também ajuizar a forma como os diferentes sujeitos, né, ingressantes,
no ensino superior avaliam as suas condições de acesso, de permanência e de conclusão dos cursos de graduação. Porque é importante que esse aluno ele tenha amparo dentro da universidade no sentido de concluir, de permanecer. Então, a gente vai procurar ver quais são as demandas desse estudante. Se ele tem efetivado o seu direito de permanência ali naquele espaço também, ou se ele é visto como um corpo diferente que ocupa ali aquele espaço, mas que nós sabemos que a partir dessas políticas públicas está garantido ali a sua entrada. Então, é importante que haja a sua permanência. É importante que esse estudante ele tenha acesso ao material de estudo. É importante que esse estudante tenha uma renda mínima, né, ali para poder tirar xerox, seja ter passagem, seja ter uma alimentação digna. Todos esses preceitos estão inseridos nos direitos humanos básicos, né, de convivência e de complementariedade também desse curso. Bom, eu utilizo um referencial metodológico, né, a partir do materialismo histórico dialético, sob a perspectiva, né, de fazer uma análise dessa política pública educacional no Estado brasileiro. Assim, eu busco entender os novos olhares que são gerados sobre a educação superior. Essa entrada, né, que acabou causando uma ruptura a partir de 2012, ela gerou novas demandas, né? Claro, se entra um novo grupo de estudantes, né, no ensino superior, como costuma se chamar os PPIs, que são os pretos, pardos e indígenas, há uma mudança nesse espaço ao qual esse estudante está inserido. Então, eu me proponho também a analisar as reformas universitárias ao longo da história e as suas relações com a classe trabalhadora, porque nós percebemos que há aí uma tensão entre as relações de classe, o que o Estado espera de determinada classe social e os papéis que essa mesma classe vai ocupando ao longo da história, as suas demandas que buscam ser atendidas. Bom, então, eu me pauto em alguns conceitos, como eu já havia dito, né, do materialismo histórico dialético. São eles: classe social, estrutura, produção. Eu vou trabalhar também um pouquinho com a superestrutura para poder entender como está presente nessa sociedade todas essas tensões. E também venho trazendo aí novos elementos ao longo da minha pesquisa. Bom, uma outra importante categoria utilizada é a categoria da totalidade, bem explicitada por Kozik, por Karl Marx, por Ciavata e Macedo também, que são os autores com quem eu mais dialogo ao longo da minha pesquisa. Bom, então eu gostaria de trazer uma citação de Kozik, que diz assim: concebemos a realidade não como um sistema estruturado em si, mas como uma totalidade histórica, socialmente construída. Totalidade não significa todos os fatos, e todos os fatos reunidos não constituem uma totalidade. O conhecimento dos fatos isolados, mesmo quantificados, é insuficiente para explicar o todo. O sujeito que produz o conhecimento interage com o objeto de estudo em um tempo e em um espaço determinados, que participam das dimensões múltiplas da temporalidade social. Então, nós vemos que esse autor, né, a citação Kozik, 1978, página 138. Nós vemos que esse autor ele dialoga com fenômenos ali que estão presentes na realidade. E o que ele quer dizer com essas palavras? Que a totalidade, ela vem para nos fazer entender a realidade de determinado espaço social. É impossível entender a realidade a partir de fatos isolados, mas a conjunção de todos esses fatos interagindo ao mesmo tempo, se pondo e sobrepondo, eles formam um todo, e assim eles se explicam.
E assim é a sociedade brasileira também. Bom, a minha pesquisa ela se desenvolve, a nossa pesquisa se desenvolve a partir também de elementos, de documentos que estão presentes no PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. É um documento de 2010, a partir do decreto número 7234, e ele é um documento que averigua, né, que houve a possibilidade de ampliação de direitos e igualdade de oportunidades para uma nova demanda estudantil, uma nova demanda de classe. Né? Eu trabalho também com análise do documento 12.711 de 2012, cujo dispositivo trata sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico e médio. Trago também o REUNE, que é o Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Então, essa pesquisa, ela trata-se de uma averiguação de caráter bibliográfico e documental, com análise de fontes primárias e também secundárias. Há uma conclusão preliminar de que tais ações fazem parte do processo de reestruturação política da sociedade brasileira, cujo objetivo central é garantir o acesso do maior número possível de estudantes ao ensino superior. Então, foi averiguado esse dado, que de fato houve sim uma expansão do ensino superior. Mas essa expansão de vagas, de fato, ela demonstra um acesso real desses estudantes? Ela leva a uma conclusão por parte desses estudantes? Então, nós objetivamos entender a ampliação dessas políticas de acesso também, de que forma ela se dá, a quem ela privilegia e demais fatores ela relacionados. Outro documento fundamental para entender essa expansão é o PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional da UFRJ, e ele tem a validação de 10 anos, iniciado em 2012 e vai até 2022. Então, a partir desse documento institucional da UFRJ, nós vemos que há, sim, um interesse grande, né, voltado para essas políticas de acesso e de permanência na instituição, e que essa proposta futura, né, para os próximos 10 anos, a UFRJ ela utilizou também diferentes formas de acesso às vagas presenciais, de ampla concorrência, ao vestibular. Houve também uma abundância na elaboração dessa prova, que anteriormente era uma prova própria da instituição, e a partir de então ela passa a ser uma combinação do Enem. Então, há uma nova forma da elaboração dessa prova, né? E aí ela tem as fases distintas subjacentes ao próprio Enem. Até que finalmente, né, houve essa adesão completa do Enem, ofertando a sua totalidade de vagas para ampla concorrência para os cursos presenciais através do SISU. Nós vemos também que a questão da política de ação afirmativa na UFRJ, ela se dá por dois vieses. A partir das cotas sociais, né, utilizada nos processos de acesso para os estudantes provenientes de escolas públicas, né, e esses estudantes tendo a renda inferior a um salário mínimo e meio, e para os estudantes pretos, pardos, indígenas, como eu já falei, os chamados PPIs. Bom, então, o acesso. O acesso, eu desci quando você quiser. Ah, pode ser. Tá? Eu queria só dizer que aqui na Bahia, nós temos a UNEB, né? A UNEB ela foi uma referência nacional de acesso por meio de um programa que a UNEB criou. Então, antes de acontecer o REUNE, que é um processo mais de plano de reestruturação das universidades federais, ainda assim, a nossa universidade estadual aqui na Bahia,
ela chegou a processar, né, uma abertura para o acesso a essa população, né, que você colocou aí. Ou seja, foi o primeiro programa, né, de cotas entre as universidades estaduais do Brasil. Eu me lembro que o reitor, na época, da UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia, ele foi convidado para outras universidades estaduais, inclusive de São Paulo, para relatar esse programa que foi assim piloto aqui no nosso estado. Mas pode continuar, tá ótima a apresentação. Ai, que bom. Então, pessoal, prosseguindo, eu gostaria de falar um pouquinho, então, sobre essa questão do acesso, né? Como eu já havia relatado, esse acesso ele já vinha se dando de uma forma e a partir de 2012, né, houve essa mudança nas formas de acesso, com a entrada do conceito SISU/MEC. O que é o SISU, então? É um sistema de seleção unificada que é, atualmente, a principal via de acesso aos cursos de graduação, no caso da UFRJ. Nesse processo seletivo, 50% das vagas vão para os alunos que cursaram todo o ensino médio com aprovação nas escolas públicas e também que tenham a renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio. Bom, em relação às escolas públicas, as cotas para os estudantes ingressantes e provenientes das escolas públicas, né, oferecidas a cada semestre, elas variam também da forma de acordo com o comparecimento da matrícula do candidato. Ou seja, o candidato que ali se inscreveu pelo SISU e ele quer colocar a opção de proveniente de escola pública, ele pode ali sinalizar. Ou não, isso fica a critério dele. Bom, o perfil que se encaixa ao PNAES, né? Que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. A partir, né, dos documentos do PNAES, a cota para os estudantes ingressantes e de baixa renda que se enquadram nesse perfil, elas representam um total de 50%, né, das vagas, como eu havia dito, e ela é definida para os estudantes com renda familiar per capita entre 0 a um salário mínimo e meio. E as principais mudanças observadas nesse quadro, né, nesse conjunto estudantil, elas se devem ao aumento da autodeclaração dos estudantes como pretos e pardos, justamente a partir de 2013. Então, houve uma mudança também na autodeclaração desses estudantes, né? Em detrimento da não declaração da raça-cor como era feito anteriormente. A partir desse momento, que houve a lei, que houve essa demarcação, a partir de documentos nacionais e governamentais, houve um maior reconhecimento da sua própria população enquanto preta, parda e indígena. Em relação à permanência na universidade, eu trago alguns dados muito interessantes. Bom, eu trago aqui alguns dados dos anos 2013 a 2017, com a taxa de aumento das bolsas auxílios dentro da instituição. São elas bolsas de auxílio permanência, bolsa auxílio mesmo, a bolsa manutenção, que são bolsas que circulam dentro ali do espaço acadêmico. Essas bolsas estudantis, elas são muito importantes dentro dessas políticas universais. Por quê? Elas foram estabelecidas a partir do Fórum Permanente de Políticas Estudantis, que é demarcada a partir do Programa de Auxílio ao Estudante, chamado PAE, PAE. Tá? Então, eu mesma formulei um gráfico
em que a entrada desses estudantes ela é corroborada a partir da demarcação dessas bolsas. Então, nós podemos entender a partir daí a importância dessas bolsas para a permanência desses estudantes. Ellen, então não basta, por exemplo, só a gente ter uma política pública voltada para o acesso, porque se você dá condições para esse estudante que sai do ensino médio, que geralmente não tem uma renda per capita capaz de manter os seus estudos superiores numa instituição de ensino pública, você vai não permitir que ele permaneça naquela instituição. A gente tem umas séries históricas aí que mostram que realmente o ensino nesse período avançou muito, não só nesse âmbito do acesso por meio do sistema do SISU, mas também por meio de bolsas do ProUni, né? Que foi outro programa que foi desenhado pelo governo federal para manter o número de acessos ao sistema de ensino superior, para as IEDs, né, as instituições de ensino superior no Brasil. Então, essa é uma discussão que nós saímos de 1 milhão de estudantes universitários para 4 milhões e 400 mil. Então, você tem um percentual, uma diferença no acesso a esses diferentes níveis de ensino. Então, há uma evolução, né, do acesso a essa população jovem nesse nível de ensino. Muito obrigado. Pode continuar. Sim, justamente, né? Nós vemos a importância das leis de cotas, né? Nós vemos também, atualmente, que há um combate muito forte, né, de alguns sentidos partidários mesmo, políticos, que querem combater toda essa estruturação que vem sendo feita, né? No sentido de que a classe social ela determine a continuidade daquela pessoa e o não acesso. Então, se por um lado nós vemos que essa abertura política, essa reestruturação no ensino é muito benéfica, é muito válida, nós vemos também que há um enfrentamento que não permite que essa política ela se propague, ela permaneça. Nós vemos muitos setores contrários a esse desenvolvimento, que na verdade não representa apenas um desenvolvimento a nível de conhecimento, mas também representa um desenvolvimento social, político e de pertencimento de determinados grupos historicamente desprivilegiados, como é o caso dos PPIs, que são os pretos pardos indígenas. Então, continuando, eu trago aqui também uma citação que consta no PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional, que diz assim: pautar a política estudantil é romper com a lógica da bolsificação e apontar no sentido de ações que não estejam obrigatoriamente atreladas a dinheiro, o suporte pedagógico, a atenção à saúde, o transporte, a moradia, a alimentação, a cultura, o esporte, o lazer, não precisam nem devem estar atrelados a bolsas para acontecer e alcançar grande parte do alunado. Então, com essa frase presente nos documentos da própria universidade, nós vemos a necessidade de que o aluno ele tenha políticas de permanência que vão além, né, que atravessem as questões financeiras, como o suporte intelectual, o suporte à educação, à arte, ao seu desenvolvimento como um cidadão pleno, pertencente da sociedade. Ellen, só uma pergunta que nos chega aqui. Esse programa de bolsas, ele sempre permitiu a esses alunos acessarem aos campos universitários e também, a gente não pode esquecer, aos centros federais de educação técnica, né? Que se propagaram bastante pelo nosso território nacional, em todas as 5 regiões administrativas do país, né, nas unidades federativas do país, e isso também
tem uma outra discussão, que é o fato de você não só permitir o acesso, mas também ter programas que incentivem esse novo estudante inserido nesse ambiente universitário em pesquisa, em extensão. Então, por isso que as pessoas geralmente perguntam, mas por que existe esse tipo de bolsa ou aquele tipo de bolsa? Então, para a gente esmiuçar, a gente traduzir isso para o nosso ouvinte médio aqui desse momento, os centros de educação técnica federal foram remodelados, muitos deles foram construídos no território nacional para atender essa demanda dessa política pública em especial, né? Pode continuar, por favor. Sim, exatamente, Galdeci. Como você bem disse, a ampliação também da educação, no sentido de uma educação mais técnica, né, mas sem cair no erro de dizer tecnicista, pelo contrário, uma educação que forma esse cidadão, que muitas vezes é um cidadão dessa classe trabalhadora, né, ou seja, aquela classe voltada para o trabalho, como bem aponta Ricardo Antunes. Então, nós podemos observar que há um tipo de educação, há modelos de educação, né, para determinados grupos pertencentes a classes sociais distintas, né? Nós vemos aquele cidadão de uma classe mais privilegiada, em que seus filhos vão cursar medicina, em que seus filhos vão cursar, por exemplo, direito ou engenharia, ou seja, cursos, né, determinados cursos considerados de elite, em que nós percebemos o maior prestígio, né? Se não um prestígio social, mas um prestígio histórico ao longo do tempo, né? Por serem cursos em que houve em seu primórdio uma elitização de acesso, principalmente a esses cursos. Então, essa Se a gente questão for perceber, essa elitização vem desde o Brasil Império, quando no Brasil ainda não existiam universidades. O primeiro momento, nós tínhamos faculdade de medicina em Salvador, faculdade de Direito em Olinda, em Pernambuco. Então, muitos dos que aqui estudavam o ensino superior ia para Coimbra, em Portugal. Então, esse acesso desses brasileiros que estudavam em Coimbra traduzia-se num elitismo educacional, né? Num elitismo da grande burguesia, né? Na época, os brasileiros chamados reinóis, que aqui nasceram no Brasil, começaram a ter acesso a essa educação muito, eu diria, formal. Ou seja, inclusive Caio Prado e outros que conversam sobre algum assunto relacionado, ele, numa pesquisa em 1930, na França, vai dizer que até ali nós não tínhamos uma educação superior com acesso universal. Então, a população brasileira ela não tinha esse acesso garantido. Então, a partir de 1988, nós tivemos muita luta nesse sentido para garantir esse acesso. Sim. Então, eu vou voltar aqui, né, ao meu tema. E, já finalizando, eu gostaria também de trazer alguns dados em relação à evasão. Bom, Isso. nós vimos que no ano de 2017, de 73 estudantes que ingressaram, né, houve um total de 8% de evadidos. E esse número, em 2018, ele subiu, né? E isso há uma diferenciação também do curso integral para o curso noturno. Bom, se no ano de 2017 houve uma evasão, né, dentro de uma taxa de 8%, no ano de 2018 essa evasão subiu para 9%. E nós percebemos que no curso noturno houve uma inversão. Se no ano de 2017
essa taxa era grande, né? Chegava a quase 20% de evadidos no curso noturno, já no ano de 2018 houve uma queda para 3%, né? Então, de quase 20% para 3% é uma queda muito positiva. Por quê? Essa taxa de evadidos, ela diminui. Então, nós podemos perceber que essa diminuição se deve também a essa implementação de políticas públicas voltadas para esse acesso e permanência também desses estudantes. Nós podemos perceber que ao longo dos anos vai havendo uma estruturação que possibilita essa permanência dos estudantes, né? Mais para frente eu vou fazer entrevistas com os estudantes para saber, né, quais são os motivos, né, que levam à evasão, e vou buscar também entender quais são os fatores sociais, econômicos, até mesmo psicológicos, né? Se nós pararmos para pensar, esse ano de 2020 foi um ano, né, pandêmico. Então, houve, com certeza isso acabou afetando, né, os estudantes. E aí eu vou poder documentar isso de uma forma melhor. Eu trago, então, minhas considerações finais, porque os principais resultados, né, alcançados até aqui, eles se voltam para que haja, né, entre nós, entre o meio acadêmico e o público secular, uma reflexão mais ampla acerca da educação superior, fazendo-se necessário que se entenda as singularidades e os reais efeitos dessa implantação da política de acesso e também da importância desse grau de ensino, sabendo que né, ainda continuam, permanecem dificuldades de permanência para os estudantes, compreendendo a complexidade do que gera essa ampliação de acesso a populações antes negadas do seu direito, né, como, por exemplo, a mobilidade social restrita, né, principalmente para os historicamente excluídos, os quais passam a ser inseridos no seu meio democrático. A conquista do ingresso a universidades públicas, sejam elas federais, estaduais e municipais, por essas minorias, representa, então, uma vitória democrática para os grupos, né, sejam dos indígenas, dos pretos e dos pardos. É, portanto, importante entender a conjuntura desse desmonte da universidade pública, especialmente no que se refere às políticas de acesso, como isso tem sido realizado por meio dos decretos, portarias e resoluções. E aqui, quando eu me refiro aos desmontes, eu trago principalmente elementos, né, em que o governo ele se põe fazendo o cancelamento de bolsas, permanência dos estudantes, em que há toda uma transferência de verba da iniciativa pública federal para a iniciativa privada. Então, a partir desses documentos, de fontes documentadas, de fontes do próprio governo federal, em que há uma mudança e há um desvio, né, se eu posso usar essa palavra, do bem público, que é um dinheiro pago por nossos impostos. Então, nós fazemos o possível para que esse mesmo dinheiro ele produza benefícios para a sociedade. E muitas vezes nós vemos que acontece o contrário, como nós podemos ver em universidades estaduais, como é o caso da UERJ, em que ela permaneceu por muito tempo sucateada por não ter ali o devido repasse das verbas. Então, nós percebemos que há um desmonte em todas as esferas da sociedade, seja ela esfera municipal, estadual ou federal, principalmente no que tange à produção intelectual do nosso país. Termino aqui minha fala. Agradeço Eu a queria atenção de fazer... todos. Foi ótima a sua fala, parabéns. Então, essa análise do que a gente faz hoje do acesso ao ensino superior nos traz uma atenção também, já que você colocou essa questão do desmonte, do aumento de grupos educacionais privados no Brasil, né? Você nota isso, inclusive em vários estudos
que concebe a participação majoritária, né, do setor privado como resultante dessa dinâmica de, eu não sei se afrouxamento, mas de estabelecimento de esse desmonte. Ou seja, nós temos uma sociedade em transformação, depois dos governos de 2003, que a gente percebe que muitos jovens alcançaram o ensino superior, outros segmentos sociais, até então à margem desse nível de escolaridade, nessa dinâmica começaram a participar, assim, e quando ocorre isso, você percebe que vários grupos empresariais, até estrangeiros, começam a comprar pequenas faculdades de São Paulo, grupos de Minas, e a gente vê que, inclusive, grupos que começam a fazer lançamento na IPO, né, na Bolsa de Valores, e estabelecem no setor, entre o setor público e o privado uma relação de complementariedade, né? Agora, sim, as massas, né, passaram a buscar uma formação superior que determinou a mobilização desses recursos públicos a partir dessas políticas públicas que foram oferecidas. Começaram a um crescimento de mais de 800%, né, no Brasil. Então, já também a gente pode orientar-se para um outro argumento de que esses estabelecimentos de ensino superior no país ofereciam, para o outro programa que eu quis citar, eu aqui coloquei sobre o ProUni, 2 vagas no máximo por turmas. Isso era muito pouco em relação às políticas que foram desenhadas para o público que você colocou aqui, né, de PPI, que é público de pretos, pardos e indígenas. Eu mesmo estudei na Universidade Estadual e pude perceber que houve um avanço muito grande para o acesso, né? O crescimento do número de matrículas no ensino superior no meu estado foi assim uma evolução, né? Do número, né? E esse reconhecimento, né, dos programas que até então tinham esse molde, né? Ou seja, favoreceu a proliferação de escolas isoladas, permitiu ao mesmo tempo a instituição pelo MEC dessas bolsas e também levou esses estudantes a um novo patamar. Desde essa época, a relação dessa complementariedade nesse setor público, ele foi consolidando. Só que nós podemos perceber que os mecanismos também foram mudando. Quando você coloca na sua pesquisa que houve a expansão de vagas e a validação dessas vagas por meio de distintas fases de adesão do ingresso, né? Ou seja, por meio das cotas sociais, também por meio da participação do Enem, a partir do momento que você tem um exame nacional de cursos do ensino médio, né, para permitir que a nota desse aluno possa ser utilizada para ingresso dele na universidade pública, é interessante demais. Eu fico muito feliz com a sua explanação. Nós só tivemos uma pergunta e eu espero que numa próxima oportunidade a gente venha debater mais esse assunto com mais profundidade. De qualquer forma, eu queria agradecê-la, né, a colocação, né, da sua pesquisa, que ainda não está concluída, né, totalmente. Ainda tem fases, né, a ser concluída. Eu queria agradecer a sua disponibilidade, a sua plena disponibilidade em estar no dia de hoje, do seu aniversário, fazer essa live aqui conosco. Então, uma boa noite. Eu não tenho mais nenhuma consideração a fazer, só informar que numa próxima a gente possa estar assim imbuído de trabalhar esses dados a partir das entrevistas que você for fazer. Sim, eu agradeço muito o convite, Galdeci, e realmente, se nós formos conversar mais sobre esse assunto,
assim, eu tenho muitos dados, muitas informações, e para mim é um prazer falar sobre um tema tão importante, tão urgente na nossa sociedade. Então, eu agradeço Verdade. realmente e desejo uma boa noite a todos. Ok. Então, a todos que nos assistiram, ou vão assistir esse vídeo no final, nós temos um site no YouTube, que é Galdeci Ferreira, e nossas lives também acontecem no Facebook com o nosso perfil ali do Facebook, Galdeci.Ferreira. Gente, muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Ellen, obrigado, viu? A partir desse momento